A Divina Comédia de Dante Alighieri, Purgatório, canto 21. O tremor ocorre quando uma alma do purgatório espia sua pena e está pronta para ascender ao céu. Quem explica isso a eles é Estácio, poeta romano, autor da Tebaída. Ao revelar quem é, narra sua admiração por Virgílio, sem saber que este o escutava. Dante revela a identidade do autor da Eneida para ele. Estácio ajoelha-se, mas logo Virgílio pede-lhe para levantar-se, dizendo-lhe que ali ambos são meras sombras. Atormentava-me a sede de saber, que jamais sacia, a não ser com a graça, como aquela que a garotinha samaritana rogou a Jesus. Mas com pressa afligia-me vencer a louca via na qual caminhava atrás do meu mestre, e na qual doía-me ver a justa pena que as sombras sofriam ali. Eis então que surge atrás de nós, repentinamente, uma sombra, tal como Cristo apareceu depois de sua ressurreição, como escreveu Lucas, para 2 discípulos na estrada de Emaús. Como olhávamos para baixo, para não pisarmos na multidão que ali jazia, não percebemos sua presença até que nos saudasse, dizendo: Ó meus irmãos, que a paz esteja convosco. Era a palavra que Jesus usava quando apareceu aos apóstolos. Então nos viramos rapidamente e Virgílio retribuiu-lhe a saudação com a mesma cortesia e depois disse: Que o Beato Concílio te receba em paz na corte sagrada, a mesma que me relega ao eterno exílio. Como? Disse ele, enquanto apressávamos o passo. Se não sois dignos de subir, quem vos guiou até aqui? E meu sábio, se observares bem o sinal que meu companheiro leva na testa, traçado pelo anjo, verás então como ele convém a este reino beato. Cloto, aquela que fia dia e noite a linha da vida, ainda não terminou a meada que o mantém vivo. Assim, essa alma, que é irmã minha e tua, não podia seguir sozinha por aqui, pois ela não reconhece as coisas como nós a reconhecemos. Portanto, fui chamado onde estava, na seção em que a garganta do inferno é mais larga, para mostrar-lhe este lugar, até onde eu puder e souber levá-lo. Mas diz-me, se puderes, porque o monte sacudiu daquele modo, e porque todas as almas aqui puseram-se a gritar, até mesmo aquelas que penam lá embaixo na praia? Perguntando assim, ecoou o meu desejo, cuja sede aliviou só pela esperança de senti-la saciada. Então a sombra começou. Tudo o que acontece aqui se deve às leis da Sagrada Montanha, e não há desordem nenhuma também. Ela está livre de toda mudança. Só a atinge o que vem do céu, e não o que vem de fora dele. Por isso, acima dos 3 curtos degraus da entrada do purgatório, não chove, não neva, nem cai granizo, garoa ou orvalho. Não aparecem nem grandes nem pequenas nuvens. Nem há relâmpagos, nem mesmo se mostra aqui a filha de Talmante. Íris, a filha de Talmante e de Electra. O arco-íris, que no outro mundo muda toda hora de lugar. Nem mesmo o vapor consegue subir além do topo dos 3 degraus de que falei acima, onde o anjo, vigário de Pedro, está postado. Muito ou pouco abaixo deles, talvez o monte trema, por causa do vento que se oculta na terra. Mas aqui, no alto, isso nunca provocou qualquer alteração. O monte treme, aqui por outra razão. Treme quando uma alma se sente purificada e move-se em direção ao céu. E sua ascensão é acompanhada dos gritos de glória. Basta a vontade como prova da purificação. E a alma, livre para mudar de ordem, é surpreendida e desse querer se regozija. Embora ela já desejasse isso antes, uma força impedia, imposta pela justiça divina. Assim, a alma continuava a espiar o próprio pecado e seguia em seu tormento até esse dia. Eu, que já estou aqui há mais de 500 anos,
só agora senti essa vontade libertadora de entrar em outra casa. Por isso, sentiste o tremor e ouviste de todo o monte a louvação dos espíritos pios ao Senhor, que logo me enviará para cima. Assim disse ele sobre o que eu gostaria de saber. Isso saciou minha sede, a tal ponto que não saberia dizer como foi grande o prazer em saciá-la. Então o sábio guia disse-lhe: agora vejo a rede com a qual se é enredado e como se desenreda dela, o que faz tudo tremer por aqui e provocar essa alegria em todos. Gostaria de saber quem foste e por que jazes aqui neste degrau por tantos séculos. E o espírito respondeu: no tempo em que o bom Tito, com a ajuda de Deus, vingou as chagas pelas quais saiu o sangue de Jesus vendido por Judas, meu nome já era conhecido e honrado. Eu era famoso, mas desprovido de fé ainda. O meu canto era tão doce que Roma me acolheu, embora eu tivesse nascido em Tolosa. Em Roma, cingiram-me com a coroa de mirto. O povo de lá ainda me chama de Estácio. Cantei a guerra de Tebas e depois os feitos do grande Aquiles, os quais não terminei de celebrar porque a morte levou-me antes. O poeta latino Estácio viveu 50 a 95 depois de Cristo, escreveu a Tebaída e a incompleta Aquileida, entre outras obras. O ardor dos meus versos foi semeado por fagulhas da divina chama, da qual se iluminam milhares de outros poetas. Estou falando da Eneida, que, enquanto escrevia meus poemas, foi minha mãe e nutriz, sem a qual meus versos não valeriam coisa alguma. E para ter vivido no tempo de Virgílio, consentiria ficar mais 1 ano neste exílio antes de subir o paraíso. Depois de ouvir essas palavras, Virgílio virou-se em minha direção sem nada dizer, mas seu olhar mandava-me calar. Mas em tudo que a vontade quer, ela consegue. O riso e o pranto seguem a paixão quando são estimulados, e obedecem-na aqueles que são mais verdadeiros. Sorri, então, para Estácio. Isso fez permanecer calado um instante. Encarou-me à espera de que eu falasse mais, e logo dirigiu-se a mim novamente. Que esta tua dura viagem chegue a bom tempo. Mas, porque há pouco tua face abriu-se num sorriso para mim? Neste ponto fiquei prisioneiro de 2 vontades, entre calar e falar. Então suspirei, e meu mestre, entendendo o que se passava, disse: não tenhas medo de falar, mas fala e diz-lhe o que ele pede com tanta vontade. Então eu disse: talvez te espante o fato de eu sorrir, ó antiga alma, mas ficarás mais espantado agora. Este que me guia em direção ao alto do monte é justamente aquele Virgílio do qual derivaste teu cantar sobre os homens e os deuses. Se pensaste que eu ria por outro motivo, deixa para lá e crê nessas palavras que acabo de te dizer. E Estácio se inclinara para abraçar os pés do meu mestre, quando este lhe disse: irmão, não faças isso. Tu és sombra, e é sombra o que vês também. Erguendo-se, ele disse: ó, podes compreender quanto me abrasa o coração que sinto por ti, num instante em que esqueço ser sombra e penso ser sólido.